Abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 2. Especificamente o verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pai querido, no nome de Jesus, eu te louvo pela sua palavra, pela graça, a revelação dela. Eu te engrandeço e peço que o Espírito Santo extraia a imagem que há debaixo da letra. O Espírito vivifica, Pai. Traz a mente de Cristo no nosso meio. Eu te louvo e te agradeço. Obrigado, Jesus. Aleluias, aleluias. Amém. Eu queria falar um pouco hoje sobre mordomia, servir. E tem sido um assunto, às vezes, tão mal interpretado que a gente entende serviço como vocação, como ministério, como que as coisas funcionam, enfim. O fato é que nós precisamos descobrir o que há no coração de Jesus. Quando Paulo fala para a gente tentar discernir o sentimento de Cristo Jesus, sentimento não é uma coisa que você anda por aí, olha no rosto das pessoas e está expresso o que elas estão sentindo. Algumas sim, porque o coração reflete muito a imagem no rosto. Mas não é todo mundo que você olha no rosto e você sabe o que ele está pensando. Você não conhece o sentimento de alguém assim facilmente ou naturalmente ao olhar para ele, mas sim, quando você se aproxima da pessoa de uma forma mais perto e você começa a ter um relacionamento, uma comunhão, uma intimidade, os segredos do coração vão sendo revelados e os sentimentos são manifestos, o carinho, o amor, às vezes a raiva, a mágoa, o ódio, enfim. Mas quanto ao que Paulo está escrevendo para nós, ele está dizendo que nós deveríamos saber ou ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e eu pergunto, que sentimento que havia em Cristo Jesus? Jesus sentiu tantas coisas quando andou na humanidade. Ele era um Deus que nunca sentiu dor, nunca sentiu angústia, nunca se sentiu sozinho, mas ao se tornar homem como nós, ele sentiu tudo isso. Mas tinha um sentimento que permeava a mente de Jesus, o coração dele, que o fez permanecer firme no propósito pelo qual Deus o chamou nessa vida. Se esse sentimento não tivesse fortalecido pelo homem interior, Jesus nunca teria cumprido o seu propósito. Ah, mas Jesus era Deus. Não, enquanto você pensar que Jesus é Deus, isso não é manifestação de uma mente transformada. Ele era homem como nós. Ele era Deus, 100% Deus, porém 100% homem. Ele é uma pessoa singular na história, naquele momento. Porém, tudo que ele fez na forma humana. Enquanto a gente ficar justificando a razão de, ele era Deus, era isso, é aquilo, a gente começa a justificar para não viver da maneira como nós deveríamos viver. Agora, Paulo está nos incentivando a ter o mesmo sentimento que ele. E com certeza Paulo vai expressar a maneira como Cristo viveu. E o texto fala sobre alguém que assumiu a forma de um servo e decidiu servir os homens. Ele decidiu dar a sua vida por uma causa maior. E eu vou tentar rastrear isso com vocês de uma maneira mais clara na parábola de Lucas capítulo 14, para ver se a gente consegue entender realmente a coisa de servidão. Você não precisa mais abrir a Bíblia, acompanha aqui no telão comigo. Em Lucas 14, deixa eu só colocar aqui isso. Lucas capítulo 14, especificamente no verso 10 diz assim: pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, senta-te mais para cima,
ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Só até aqui. Eu vou ganhar um pouco de tempo, por isso que eu não li a parábola inteira, mas se você conhece a história, Jesus é convidado para um jantar na casa de um fariseu. Apesar de ser um sábado, o jantar é em nome de Deus, eles devem estar comemorando alguma coisa do tipo guardar o sábado, alguma coisa dessa natureza. O fato é que quando Jesus entra, eles começam a observar Jesus, mas Jesus também está observando eles. De certa forma, quando a gente acha que está olhando para algum lugar, analisando as coisas, tem um monte de gente analisando a gente. E Jesus já tinha visto eles há muito tempo. E ele notou que os homens começaram a procurar os primeiros lugares. Eles começaram a sentar na frente. Então ele olha para os discípulos e diz assim: quando vocês forem convidados para uma festa, nunca procurem os primeiros lugares. O que Jesus estava ensinando? Os primeiros lugares eram aqueles de quem queriam ser vistos, de quem queriam ser notado. Eram os que buscavam aparência, visibilidade. Mas ele estava dizendo: busque os últimos lugares. Procure um lugar onde onde você talvez não possa ser visto. Por quê? Porque pode ser que o dono da festa chegue e ele vai falar exatamente isso aqui que nós acabamos de ler. Amigo, aliás, ele vai chegar no cara e vai dizer assim: ei, sai daí e vem para trás, porque tem alguém com mais honra do que você e vai sentar no seu lugar. E por conta disso ele coloque você para trás. Mas é melhor que você busque o último lugar, porque o dono da festa, o que promoveu a festa, ele pode chegar nesse lugar e dizer assim: amigo, agora sim, vem e senta no lugar de frente, num lugar mais privilegiado. De alguma forma, seria o tipo de honra promovida por aquele que promoveu a festa. O que Jesus está nos ensinando quando falou a respeito dessa parábola? No processo de exaltação divina, o que nós precisamos entender é que quando Deus precisa exaltar o homem ou colocar você em algum lugar, não é os homens que fazem isso. A gente tem visto nos últimos dias a gana pelo crescimento, como as pessoas querem acelerar os processos. A gente quer chegar num lugar sem ter passado por alguns que é necessário. Só que a gente se esquece que são esses lugares necessários que forjam a gente, que trabalham na gente, que constroem na gente o que a gente não acha ou acha que tem. São esses lugares realmente que às vezes a gente denomina como dificuldades, circunstância, problemas. São essas coisas que fazem a gente expor aquilo que a gente carrega em termos do céu. Vocês lembram Davi? Davi era um homem que apacentava um rebanho do seu pai. Ele ficava escondido atrás das ovelhas. Ele devia ficar adorando a Deus o tempo todo. Só que o que ninguém via era o que Deus estava vendo. Davi estava construindo um fundamento, porque o que te sustenta não aparece. A gente acha que as pessoas têm que ver a gente de uma forma mais clara, mais explícita, mas o que te sustenta de verdade, o que te faz um homem, uma mulher forte, está escondido dentro de você. Aleluia? É isso que às vezes a gente não entende. A gente quer, de alguma forma, não sei se publicidade é a palavra certa, mas a gente quer prosperar em público o que a gente não construiu no secreto. A gente quer manifestar para as pessoas ver algo que nunca foi construído invisível. Só que quando essas coisas acontecem, não tem o que sustenta. Você pode ver hoje, quando a gente olha às vezes para a igreja de Jesus, quando uma pessoa pública se converte, eu não sei se você viu em algum lugar na mídia, mas está muito comum isso hoje. Quando uma pessoa pública se converte, os líderes da igreja logo colocam elas em cima do púlpito, dá visibilidade para elas, oportunidade para fazer um monte de coisa. Eu pergunto, a pessoa pública é diferente do irmãozinho que veio lá do bairro? A situação do coração é a mesma? O pecado era o mesmo? A morte espiritual era a mesma? E o processo é o mesmo? É arrependimento, novo nascimento
e depois precisa crescer, amadurecer para poder fazer algo em Cristo Jesus. Mas não por conta da publicidade, para chamar a atenção das pessoas. Eles dão lugar para essas pessoas. Não duram 6 meses, porque não tem fundação. Acontece um escândalo. Aí aqueles que foram atraídos agora estão escandalizados. Por quê? Porque deu oportunidade para alguém que não tinha fundamentado algo mais sólido. E a gente vive isso nos dias de hoje. Mas o que Jesus está nos ensinando na parábola é que se você quer se entregar nas mãos de Deus e que Deus te exalte em alguma área da sua vida, seja no trabalho, seja na igreja, seja em algum lugar onde você esteja e quer ser relevante, o processo de exaltação quem faz é Deus. Eu quero que você observe uma palavra quando ele diz assim: amigo, sai daí agora e vem aqui para frente. Me parece que antes de que Deus coloque alguém num lugar de relevância, primeiro, essa pessoa decidiu assumir o último lugar, o não ser visto. Ele serve, ele trabalha, ele faz o que tem que ser feito, mas ele não quer ser notado, ele não busca aprovação, muito menos aclamação. Ele sabe quem é e sabe onde está. Primeiro, essa pessoa sentou no último lugar. Segundo, quando Jesus olha para ele, o dono da festa diz assim: amigo, o que diz que para que você seja relevante em algum lugar, você precisa se tornar amigo de Jesus. Não tem como. Se ele chama de amigo, existe algo que Deus está querendo nos ensinar aqui. Por quê? Em João capítulo 15, no verso 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, isso vos tenho dado a conhecer. Em outras palavras, por que o amigo pode ser promovido? Porque o amigo sabe o que há no coração do seu senhor. Ele revela segredos para amigos, para íntimos, aqueles que realmente têm comunhão com ele. A gente tenta se promover de alguma forma, sem passar pelos processos que são necessários para que Deus possa fazer o que tem que ser feito na nossa vida. No processo de exaltação divina, eu preciso me aproximar dele, para que essa amizade se estreite cada vez mais. E quando orava lá, perguntando a Deus a respeito desse tipo de coisa, é fato que você começa a viajar a Bíblia, orando no Espírito Santo, eu comecei a pensar: Deus, como que é esse negócio de amizade? E me passou no coração alguns homens que se tornaram amigos de Deus. Por exemplo, Abraão. Abraão foi um homem que se tornou amigo de Deus. Ele saiu de uma terra para outra terra onde nem sabia onde ia dar. Ele obedeceu a Deus, deixou tudo que tinha na sua vida, abriu mão dos seus sonhos, de tudo que ele imaginava, para ir para um lugar onde Deus não tinha revelado a ele, mas estava disposto a entregar sua vida por ele. E aí viveu por uma causa maior. Abraão se tornou amigo de Deus por conta da fé. E aí ele dá oportunidade para que a aliança, a salvação em Cristo pudesse chegar até nós. Esse foi o primeiro. O segundo homem foi Moisés. Moisés foi um homem que a palavra de Deus diz que Deus falava com ele como alguém que fala ao seu amigo. Eu penso que Moisés, face a face com Deus, conversava assim de boa no monte, e falavam de coisas espirituais, de coisas eternas. Moisés também abriu mão dos recursos do Egito, de todo o palácio de Faraó, simplesmente pela causa e o opróbio de Cristo. Ele abriu mão da sua vida, dos seus sonhos, para viver por uma causa maior, e se torna o libertador dos hebreus no Egito. Moisés conduz o povo para um lugar chamado Terra Prometida, que a gente tem como uma figura, uma imagem do Evangelho. Então Moisés é um homem libertador que promove libertação, conduzindo as pessoas para dentro do reino de Deus. E eu quero falar de uma terceira classe, que são os apóstolos. São chamados de amigos. O que nós lemos aqui mesmo em João, quando ele diz assim: vocês não são mais servos, porque servo trabalha por salário,
Mas o amigo, quando sonda o coração, ele não se importa com recompensa, mas ele só se importa com o bem-estar do outro. Ele quer promover o outro, ele quer que o outro fique bem. Pode ver, quando você tem um amigo de verdade, ele não quer tirar nada de você ou tirar proveito, benefício da sua pessoa. Tudo que ele quer é promover você em algum lugar. Amigos fazem isso, eles te jogam para dentro de Deus. Aleluia! E aí os apóstolos são chamados amigos de Deus, chamados para estabelecer a igreja, a fundação e manifestar o poder de Deus. O que nós entendemos que amigos de verdade vão caminhar em fé, promovendo aliança, libertação, estabelecendo você no reino de Deus, na igreja de Jesus. Esses são amigos de verdade. O que parece às vezes é que nós não buscamos as pessoas certas para confrontar a gente da maneira como deveria ser. Porque quando a gente tem algo no coração e busca aquilo pessoal, a gente busca pessoas que aprovem aquilo que a gente quer. Só que em Cristo Jesus não funciona assim. O evangelho não é assim. Jesus podia muito bem dizer aos discípulos o seguinte: ó, tá vendo esses homens aí? Porém eu vos digo, quando vocês chegarem em algum lugar, busque os primeiros lugares. Mas ele não está fazendo isso. Ele está dizendo: olha, eu quero dizer uma coisa a vocês. Se vocês querem ter uma vida relevante, não busque os primeiros lugares. Façam coisas em nome do reino sem aparecer, sem buscar aprovação, sem buscar aclamação. Faça por minha causa. Vivam por mim. Vivam por algo maior. E Jesus, ao falar sobre isso e chamá-lo amigo, você não se torna amigo de Deus assim da noite para o dia. Você não se torna amigo de uma pessoa assim no primeiro contato. Você precisa ter relacionamento. Do relacionamento nasce a comunhão, da comunhão a intimidade. E aí você tem um amigo de verdade. É mais ou menos assim, imagina que você me conheceu hoje, e aí eu posso falar algumas coisas com você, mas você não sabe de nada o que tem dentro de mim. Você não sabe da história da minha vida. Você não sabe o que eu passo todo dia, você não sabe o que eu como eu vivo, nada. E aí daqui 2 dias a gente se encontra de novo e passa mais 2 dias junto. A gente senta numa mesa e começa a falar de coisas que está dentro do coração. A gente vai estreitando o relacionamento e a gente passa a ter comunhão. Por quê? Porque daí a gente começa a convergir as ideias e ver se bate, se realmente aquilo que a gente está caminhando para a mesma direção. Quando a gente sai dali, a gente vai fazer uma viagem junto e agora a gente vai ficar 10 dias junto. E aí quando chega na viagem, a gente começa a estabelecer um vínculo maior de intimidade. Porque agora já estão quase que dormindo no mesmo quarto, já está, né? Sai do banheiro com a toalha, já não se preocupa mais com o que o irmão vai pensar, né? Enfim, fica aquela coisa, acaba dando até ocasião para a carne, né? Bom, mas aí nasce a intimidade. E aí você começa a falar de coisas que você não falaria para alguém que você não conhece de verdade. Por quê? Porque agora existe um vínculo maior. Qual que é a pretensão de Deus para formar amigos? É justamente propondo a outra parábola. E Jesus vai falar de uma parábola que nos chama para uma mesa. Se você puder observar ali em cima, olha o texto comigo, Lucas 14, verso 15. Ora, ouvindo tais palavras, uns dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Lembra que Jesus está ensinando sobre um verdadeiro discipulado, servo. Ele está ensinando sobre mordomia. E para realmente construir um amigo de verdade, você precisa, ou para servir a Deus de verdade, você precisa ser amigo dele. Por quê? Lembra que ele disse assim, ó: não existe amor maior do que esse, quando um amigo dá vida pelo seu outro amigo. O que Jesus estava dizendo? Se você não for meu amigo, você não pode viver por mim. Se você não me conhecer como deveras, você não pode viver por uma causa maior. Lembra da famosa frase? Se você não pode morrer pelo evangelho, você não pode viver por ele também.
A gente fala, Deus, eu te dei a vida, eu te dei isso, eu te dei aquilo, mas no primeiro obstáculo, no primeiro desafio que a gente tem, a gente está se machucando, está se ofendendo e está desistindo de tudo. Não, eu não tenho que desistir das coisas. Obstáculo nós teremos. O dia que você decidiu servir a Cristo, você encontrou um opositor na frente. Você chamou a atenção das trevas, do diabo, seja lá do demônio que tiver na frente. Agora você tem um inimigo. É fato que nós teríamos obstáculos. É fato que teríamos dificuldade, mas elas não devem ser o fator principal ou a motivação pelo qual nós nos movemos e paramos no meio do caminho. Não. Eles são só a mola propulsora que vai fortalecer você para que você continue e cumpra o seu propósito. Aleluia! Todos os homens de Deus encontraram problemas. Todos eles foram, de alguma forma, treinados na mão de Deus, no reino de Deus. E eu gostaria de dizer para você, quando a gente olha para a igreja, a gente vai ver aqui no texto. Aqui é o lugar perfeito onde Deus treina a gente, onde Deus trabalha com a gente. Ah, mas por que você está dizendo isso? Porque você vai ver que no banquete Ele mandou chamar os aleijados, os coxos, os paralíticos, os cegos, os pobres. Só tem gente deformada, só tem gente com problema. O que Ele estava querendo dizer para nós? Todos nós, quando chegamos aqui, tínhamos problema. Todos nós. Ninguém é perfeito. Só que quando a gente se aproxima da mesa, a mesa tem o poder de perdoar e de encobrir os defeitos, para que a gente consiga olhar para as pessoas na mesma condição que nós estamos sentados, como filhos amados. Lembra quando Davi chamou Mefibosete para sentar na mesa? 2 Samuel capítulo 9. Davi manda chamar Mefibosete, ele diz assim, meu Deus, vou morrer. Imagina, ele era coxo, manco, ele vem entrando na sala real, aquilo não era bom para a corte. Os filhos de Davi devem estar olhando e falando assim, meu, o que esse cara está fazendo aqui? Ele é descendente de Saul. E ele está vindo, manco, ferido, por causa de uma queda quando era pequeno. Ele ficou totalmente torto os seus pés e andava com dificuldade. Mas ele está chegando para o banquete. Quem convidou ele? Foi o rei. Aí ele vem vindo, quando ele se assenta na mesa, está todo mundo sentado na mesma condição, o defeito já não aparece mais, porque está debaixo da mesa. Mas por que ele pode estar aqui? Porque mesmo com defeito, ele ainda é da linhagem real. Vira para alguém do seu lado e diga para ele, você é da linhagem real. Com todos os defeitos que nós estamos vendo aqui um do outro, nós ainda somos da linhagem real, porque nascemos em Cristo Jesus. Aleluia! Volta aqui na parábola rapidinho. A razão de Jesus nos levar para a mesa é porque de fato Ele quer construir intimidade, Ele quer construir relacionamento, Ele quer promover o tipo de coisa que você não alcança de uma distância como essa, mas na mesa sim. E é na mesa que a comunhão se estabelece. É quando você de fato pode promover um momento a sós com Deus. Você entra no seu quarto, fecha a porta, você põe a mesa e diz, Deus, agora é eu e você. Você se assenta ali e começa a adorar a Deus, começa a orar em outras línguas no Espírito Santo. Você começa a passar um tempo a sós com Deus. Você vai abrindo o coração para Ele. Daqui a pouco você vai sentir Ele abrindo o coração para você. É como se você pudesse sentar numa mesa junto dEle e pudesse expressar realmente o que Ele é para você. Daqui a pouco a voz do Espírito Santo vai soar lá no seu espírito. E algumas coisas vão começar a acontecer. Essa é a melhor mesa que tem. Agora, um dos perigos dos nossos dias é que nós estamos servindo a Deus do jeito que a gente quer. A gente está fazendo para Deus como se fosse para qualquer outra pessoa. Só que não funciona assim. E quando eu falo isso, não é para trazer um jugo, por favor, não me entenda mal. Como Jesus, às vezes, alertava os discípulos sobre o que poderia enganá-los, eu também preciso falar sobre isso. Eu estava até conversando com o Juninho um pouco ontem sobre, às vezes, o que nós estamos fazendo, transformando a igreja numa relação de consumo.
A igreja precisa promover para mim aquilo que eu quero, e se não tiver legal eu vou embora. Porque eu já não busco mais satisfazer a Deus, eu busco satisfazer o meu ego. Eu não procuro mais saber como que Deus quer que eu faça, o que Ele quer que eu faça. Eu não consigo mais ter uma direção sobre isso. Por quê? Porque eu estou tão cauterizado que se a igreja não fizer o que eu quero ou o que eu realmente almejo, eu simplesmente busco um lugar melhor. Ou seja, as pessoas não trocam de igreja por conta do espiritual, do fundamento. Elas trocam de igreja por conta do estrutural. Nós estamos fazendo isso. Só que quando Jesus faz um convite, Ele realmente está chamando as pessoas para estabelecer com elas comunhão. E tudo que a gente consegue ver na parábola é desculpas. E aí elas começam a inventar desculpa. Ei, comprei uma junta de boi, não posso ir. Estou trabalhando um pouco mais, não posso ir. Agora meu trabalho mudou, é isso ou é aquilo, não posso ir. Mas sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa. Casei-me, não posso ir. É isso ou aquilo. Na verdade, o que Jesus está pedindo não é que você abandone as coisas que você tem. Escute, a chamada integral é uma chamada específica no corpo de Cristo. Nem todo mundo vai ser chamado para o integral. Não são todos. Ele já falou quanto aos chamados, muitos são chamados e poucos escolhidos. Tem gente esperando Deus fazer alguma coisa para livrar ele do trabalho humano. Não é assim que funciona. Esse não é o tipo de coração que ele busca. O que ele busca é um coração devoto, um coração rendido, um coração que quer satisfazer os desejos e a vontade dele. Lembre-se que o amigo se preocupa em como promover o outro e não satisfazer o que ele quer. Aleluia! O que está acontecendo? Jesus não está pedindo para ele, abandona o seu trabalho e vem para cá. Abandona os seus afazeres e vem para cá. Abandona isso e faz aquilo. Abandona as suas responsabilidades e faz isso. Não, ele não está falando isso. Ele está fazendo um convite, chamando os homens à responsabilidade, na intimidade com ele, do relacionamento com ele, da comunhão com ele. Em outras palavras, o que Jesus está ensinando é: confie as suas responsabilidades a mim. Confie o seu trabalho a mim. Você pode ser um homem de negócio, mas desde que Jesus seja o dono do seu negócio, você vai prosperar. Ele não pediu para você abandonar a sua família e vir aqui fazer isso ou aquilo. Não, sabe que Ele ama a sua família mais do que você. Ele nunca faria isso. Mas o que Ele está dizendo? Eu não só quero que você entregue a sua vida, mas entregue a sua família, os seus negócios, tudo que você tem a mim. Eu vou cuidar de vocês de uma forma peculiar. Aleluia! É isso que ele está dizendo. Mas eles inventam coisas para realmente fugir dessa mesa. Por quê? Porque é aqui que as coisas se revelam. É na intimidade que Deus consegue mostrar para mim e para você a condição do coração. É aqui que Ele revela que na verdade o problema nunca esteve lá fora, nunca esteve nos outros, nunca esteve nos lugares. O problema está aqui. Quando eu fujo da mesa, eu não me exponho à realidade de Deus. E aí eu começo a atrelar os problemas às coisas que eu estou vivendo ao meu redor. É o marido, é a mulher, é a igreja, é o pastor, é os irmãos, é o trabalho, é o patrão, é o funcionário, é isso, é aquilo. Mas quando eu vou para a mesa, ele fala assim: filho, é você. Quando eles dizem aqui, casei-me, não pode ir, não é que ele está falando assim, olha, agora eu arrumei uma esposa. Não, agora eu arrumei um marido. Eu tenho um problema. Não, você não tem um problema. Se você arrumou uma esposa ou um marido, você foi abençoado. Ele disse que o matrimônio é uma bênção na presença dele, amém? Essas pessoas não estão, elas estão se justificando, dizendo um tipo de coisa que não tem nada a ver com o que Jesus está pedindo. Mas, no fundo, esse casei-me é que eles têm aliança com um monte de coisa. Eles se relacionam com outras coisas, mas eles não querem se relacionar com o noivo. E aí, nós precisamos entender que Ele está nos chamando para essa mesa, para que a gente se torne amigos dEle.
E aqui a gente possa conhecer os segredos do coração de Deus. E o que é mais interessante é que o problema de tudo isso, das desculpas que nós vimos na parábola, não são as coisas que eles adquiriram, mas é os governos que estão no coração dessas pessoas. O que Jesus estava tentando lidar é com aquilo que realmente governa a gente, é aquilo que está no controle. Tem gente que já não consegue fazer mais nada. Por quê? Porque o seu dia está tão atribulado que você tem que sacrificar algumas coisas que deveriam ser prioridade para cumprir o que agora está fora do lugar. A gente não consegue se organizar, às vezes, de tanto problema, de tanta coisa que a gente priorizou antes de Deus, de tanta coisa que a gente colocou na frente, agora a gente está tendo que consertar. Bem, à medida que a gente conhece a Deus, a gente vai quebrar o tipo de padrão de cristianismo que se autodenominou na igreja, construir uma imagem religiosa de um bom crente. Até escrevi aqui, que diz assim: seja uma boa pessoa, não grite com a sua mulher, pague seus impostos, venha à igreja e traga o seu dízimo, então você será um bom discípulo. Não, isso não é verdade. Esse é o padrão que as pessoas estabeleceram na igreja. Seja uma boa pessoa, não grite com a sua esposa ou com o seu esposo, pague seus impostos, venha para a igreja, traga os seus dízimos e ofertas, e aí então você será um bom discípulo. Não, isso é parte do discipulado, mas não é tudo. Por quê? Porque quando se diz a respeito dessas coisas aqui, tudo isso que você está fazendo só beneficia você. Não paga o imposto para você ver se a malha não vem atrás de você, né? Paga porque tem medo de ser preso, e tem que pagar mesmo. Jesus falou: a ninguém não deveis nada no seu amor. Se imposto, paga imposto. Se conta, paga conta. É assim mesmo. Agora, tudo isso que eu citei aqui só beneficia a gente. Quando se trata do discipulado, ainda aqui não abrir mão de alguma coisa. Mas o coração de um servo está sempre preocupado em satisfazer o coração do seu Senhor. Se eu vou entender servir a Deus de verdade, eu preciso ser um mordomo nesse reino. E o mordomo serve de uma coisa que não é dele, mas é do seu pai. É daquele que realmente o chamou para servir. Eu quero que você observe aí comigo, no versículo 24. Diz assim, Lucas 14, 24. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Isso aqui me preocupa, porque apesar de Jesus convidar as pessoas e elas se recusarem a se tornar amigo dele, elas ainda acreditam que pode desfrutar de comunhão com ele, mas ele está dizendo que não. A palavra ceia nos dá a ideia de relacionamento, comunhão. Comunhão. Ele está dizendo assim: se eu tenho convidado você para esse lugar e você não tem aceito o convite, você não pode dizer para mim que desfruta de relacionamento comigo. Você não pode dizer para mim que desfruta de comunhão comigo. Você pode ter uma boa, digamos, impressão a meu respeito. Você pode me admirar, achar as coisas de Jesus lindo. Você pode achar as palavras de Deus maravilhosa. Mas se não houver uma interação entre nós e Ele, isso não passa de uma mera mentira. Nós estamos enganando a nós mesmos. E a gente vai ter que lidar com isso em algum momento. Jesus diz assim: olha, convide as pessoas, os quebrados, aqueles aleijados, coxos, sai para os becos da cidade, chama todo mundo. Por quê? Porque minha casa ainda está vazia. Agora, uma coisa interessante, o que eu quero que você entenda é que quando a gente entra por essa porta, todo mundo que está aqui um dia foi ex alguma coisa e está num processo de crescimento. Vocês viram o nome da Conferência das Mulheres? Muito bem estabelecido, direcionado por Deus para entender processos.
A vida cristã é processo. É semente que cai, morre, nasce, cresce, dá fruto, até que o Senhor venha. É processo. Por que eu não consigo respeitar os processos na vida do meu irmão? Por quê? O que ele falou quanto ao convite? Aleijado, coxo, paralítico, cego, pobre. É só gente que precisa de alguma coisa. Todos nós precisamos de algo de Deus. Todos nós. Então, quando você olhar para casa, para qualquer lugar que você estiver em termos da igreja de Jesus na face da terra, as pessoas que se adentraram a ela não eram as pessoas perfeitas que nós imaginávamos. Quando eu conversava ontem com o Juninho sobre... Essa semana foi a semana que eu mais vi posts de pastores falando de pessoas que estão reclamando da igreja. Eu não sei porquê, mas assim, eu nunca vi tanto igual essa semana. Não sei, deve ter acontecido alguma coisa por aí. Não sei, não ando muito, mas eu não consigo entender. Se você olhar para a igreja, você vai ver defeitos. Você vai ver pessoas em processos de crescimento. Tem um pastor que até escreveu lá: pastor também é gente, pastor também é humano, também sente dor, pastor também... Porque a gente idealiza o homem de Deus como um cara perfeito. Ele não pode errar, ele não pode falhar, ele não pode fazer nada. E tudo bem, ele tem que ser modelo mesmo, não tem que errar em termos de escândalo, nada desse tipo de coisa. Eu não estou justificando e passando a mão no erro. O mínimo que se espera de um homem que vive no integral é a verdade do evangelho. É o mínimo que se espera. O que não dá é para o pastor viver no púlpito ensinando heresia e ainda recebendo do rebanho. Não, isso é intolerável. Agora, quando a gente olha para a igreja, as pessoas estão num processo de construção. Então elas vão falhar, elas vão errar, elas vão te ferir, elas vão te machucar, elas vão fazer coisas que você não esperava. Por quê? Porque é como uma família. Quando você vive na sua casa, lá, você está lá, marido, mulher, ou os filhos, acontece sempre alguma coisa que, deixa viola aquilo que o outro acredita, e aí a tampa sai mais rápido, pum. Aí você começa a falar um monte de coisa que nunca deveria ter falado, só que o amor prevalece. Dá 5 minutos, o Espírito Santo vem, te traz um arrependimento e diz assim: meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não posso viver assim. A nova natureza me acusa do procedimento errado e diz assim: ei, escuta, o que você está fazendo? Se arrependa, vai lá, pede perdão agora. E aí você vai lá e pede perdão: me perdoa, não deveria ter acontecido isso. A igreja é a mesma coisa. Agora, quando a gente enxerga esse tipo de coisa, não deve ser um motivo para parar minha caminhada em Cristo. Esses obstáculos apenas vêm para me fortalecer. Por quê? Porque quando eu me deparo com eles, eles me obrigam a amar mesmo assim, a perdoar independente do que eu estou vendo, a orar por eles. Eles me encorajam a ter a vida que eu deveria ter, mesmo se isso não estivesse acontecendo. Mas o fato é que quando não acontece, a gente se acomoda e não faz nada. E aí as pessoas estão se machucando com a igreja. Mas escute, a igreja é bela, a igreja é santa. É como eu disse, eles podem ter defeito, nós podemos ter defeito, mas nós ainda somos da linhagem real. O que nos une não é as coisas seculares que fazemos, mas é as primárias, é o sangue de Cristo vertido na cruz que me deu a aliança com você e nos tornou família em Deus. Isso não nos torna melhor um do que o outro. O que acontece é que um pode ser mais maduro do que o outro. Por quê? Porque passou em lugares diferentes, já praticou coisas diferentes, entrou em lugares diferentes, e está tudo bem. Crescimento é uma coisa que cada um define o seu. Agora a parábola define para nós muito bem. E aí Jesus vai dizer o seguinte: eu preciso separar os seguidores dos discípulos. E ele continua em mesmo texto em Lucas capítulo
14, 25 diz assim: grande multidões o acompanhavam. E ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu quero que você considere a última palavrinha. Apesar que diz para o discipulado, ele vai te chamar para um lugar mais íntimo. Escute, ele ainda está na mesa. Ele vai dizer assim: se você não amar menos mulher, marido, filho, mãe, pai, bem, seja lá o que você tiver, mas eu quero que você considere a última palavra: e a sua própria vida. Tem a ver com você. Não culpe a mulher nem o marido por coisas que você deveria resolver. Não culpe as coisas que você tem com coisa que eu e você precisamos resolver. O problema é que, por que ele está falando sobre essas pessoas? Porque são vozes de influência na nossa vida. Se eu e você não encontrar um lugar em Deus, onde a voz de Deus estiver acima dessas vozes, nós nunca conseguiremos cumprir um propósito divino. Isso eu posso te garantir. Por quê? Porque nós vamos sempre colocar as pessoas que amamos no lugar dele. É natural. Ele só está dizendo assim: eu preciso estar acima, em primeiro, mas ouça Deus. Não é para você falar assim: Deus falou comigo para você fazer o que você quer. Não, não é isso. Eu estou falando de um lugar de intimidade, de mesa. Mas a referência aqui está levando a gente para a nossa vida. O problema não é esposa, marido, filho, campo que a gente tem. Ele está dizendo assim: se você não abrir mão da sua própria vida. Escute. Todas as vezes que você desobedece a Jesus, você colocou isso acima dele. Você só estava mostrando para ele que você ama mais isso do que ele. Vou repetir para você entender. Todas as vezes que você desobedecer a Jesus, a palavra de Deus, você só está demonstrando para ele que no seu coração, essa coisa que você decidiu fazer tem um lugar maior do que ele. Você decidiu desobedecê-lo. Isso é idolatria. E não tem como fugir disso. Só que a gente está vindo aqui, ou a igreja na terra, e a gente está estabelecendo as coisas como tem que ser. Por quê? Porque afinal de contas a gente quer que seja do nosso jeito. A gente quer fazer como nos agrada. No fundo, todos nós estamos buscando alguma coisa que traga benefício para nós. Mas Jesus disse assim: se você não abrir mão da sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Tanto que o próximo versículo diz: se você não carregar a minha cruz, se você não colocar sua carne na cruz todos os dias, você não pode servir a Deus. Eu fico me perguntando, alguns anos atrás, há 30 anos atrás, 30 anos atrás, quando me deparava com a minha vida no pecado, eu nunca poderia imaginar hoje, se eu pudesse dar um pulo no futuro e falar: daqui 30 anos você vai estar nesse lugar fazendo isso, isso, isso. Eu não conseguiria imaginar isso. Mas às vezes eu paro para pensar e sempre me considero de onde Deus nos tirou e para onde Ele nos levou, para dentro do seu reino. Nós não temos motivo nenhum para nos orgulharmos diante de Deus. A condenação era nossa. Nós estávamos longe dele. Não havia salvação para nós. Não há nada que a gente podia fazer para melhorar a nossa condição diante de Deus. E ainda não há, é pela graça. Mas quando a gente entrou no reino, a gente começou a crescer, ver algumas coisas acontecerem e imaginar outras coisas. Parece que o nosso coração sutilmente vai assumindo um lugar, um posicionamento que deveria sempre estar lá embaixo. Mas de alguma forma a gente busca isso no homem o tempo todo. A gente quer que as pessoas nos aprovem. A gente quer que elas olhem para nós. Eu não consigo mais ouvir os irmãos. Eu não consigo mais ouvir o outro. Eu não paro para escutar o que ele tem a dizer a respeito de qual
o que Deus está dizendo nessa hora. A gente se recusa a fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque daí a gente já chegou num lugar onde a gente já sabe mais ou menos alguma coisa. Só que no fundo, a gente se depara com um nível de orgulho, com um nível de vida que não é a proposta pelo mordomo, por aquele que Jesus chamou para servir na mesa. E aí eu preciso fazer uma autoavaliação dentro de mim. Porque desde que venho rastreando Lucas 14 primeiro, ele quer que eu me torne um amigo. Para que isso aconteça, ele me leva para a mesa. Quando me leva para a mesa, ele está desenvolvendo um relacionamento comigo e expondo meu coração, dizendo para mim, olha, na minha casa vai vir gente torta, gente deformada, com necessidade, vai vir gente de todo tipo. E aí ele segue o ensino dizendo assim, só que para você ser meu discípulo, você precisa abrir mão da sua vida. E aí quando eu tomo a decisão de abrir mão da minha vida, eu já não estou mais preocupado se você tem problema ou não, no sentido de acusar ou te julgar por algo. O que eu quero é te ajudar, eu quero te servir, eu quero te amar, eu quero te promover de alguma forma. Porque discípulos fazem isso, ele é semelhante ao seu mestre. Jesus nunca acusou as pessoas, ele nunca falou contra elas, ele acusava o que elas faziam, mas não elas. O que ele queria é que elas se libertassem do procedimento errado e pudessem acessar a graça de Deus. Mas é difícil para a gente enxergar isso. Jesus continua o ensino dizendo o seguinte, deixa eu ganhar um pouco de tempo. Qual homem que vai construir uma torre sem que antes não calcula, para ver se vai ter dinheiro suficiente para fazer aquilo, para que ele não pare no meio do caminho, e depois as pessoas começam a tirar sarro dele, e começam a olhar ele com outro olhar. Depois ele diz, qual rei que vai à batalha ou à guerra, que não vai promover paz e antes envia mensageiro, para que possa realmente promover paz. O que Jesus está dizendo no ensino? Se você tomar a decisão de ser meu discípulo, eu construí e te dei material suficiente quando morri na cruz do Calvário, para que você possa construir uma torre na sua família, no seu trabalho, na onde você estiver. Tem material suficiente no meu reino para que você faça isso. Depois ele diz assim, no último verso, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Continua o texto comigo. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sinto um tremor dentro de mim violento. Escute isso. Ele diz assim, se você, assim pois, ou portanto, não sei como diz a sua Bíblia, põe lá para mim já, que o 34. Assim pois, isso para mim é importante. Assim pois, portanto, se você não renunciar a tudo, você não pode ser meu discípulo. Qual a consequência disso? O sal, se ele se tornar insípido, não presta para nada. Sabe qual o resultado de alguém que não decidiu entregar tudo? A sua vida não será relevante. Sabe aquela vida sem sabor? Jesus está dizendo o seguinte, se você não tomar a decisão de me servir e ser meu amigo, por mais que você tente, quando o sal se torna insípido, ele já não presta para mais nada, não tem sabor, não muda o estado de nada. Deixa eu te dar uma ideia disso. Quando você vai temperar uma comida, se você deixar sem sal, você vai notar que está sem sal. Mas se você colocar muito, você também vai notar que colocou muito. Mas o sal muda o estado de uma coisa para outra. Ele tem o poder de fazer isso. Ele tem o poder de conservar. Por outro lado,
Se você consumir muito sal, o próximo sentimento que você tem é o quê? Sede. O que Jesus estava dizendo é: se você se tornar meu amigo, a ponto de se tornar íntimo meu e expressar a minha vida, quando as pessoas olharem para você, o que elas vão sentir é sede de conhecer o mesmo Deus que você serve. Sabe por que as pessoas olham para nós e não têm desejo de conhecer o Deus que servimos? Você já parou para pensar por que elas olham para nós e nós somos comuns? Parece que a gente não tem diferença dos outros. Antigamente, lembra quando você nasceu de novo? Para alguns que estavam mergulhados na oração, estavam tão preocupados em atrair a presença de Deus, tudo que eles queriam era chamar a atenção de Deus. Se pudesse, eles queriam que o corpo deles se transformasse num super saiyajin, assim, a glória de Deus estivesse em volta deles. Acho que é isso, né? Super saiyajin. Se eles pudessem sair do quarto aquela hora, que nem Moisés, brilhando, morfado assim, ó. Aí você saía na rua, as pessoas olhavam para você e diziam assim: nossa, você tem alguma coisa diferente. Aí lá dentro de você fazia assim: ah, é Deus. É Deus, aleluia, é Deus. Era tão gostoso. Lembra quando você ouvia isso? Hoje, o que acontece? As pessoas nos ofendem, a gente reage da mesma maneira que elas. Nós somos como elas. Se eu não tiver oportunidade de reagir verbalmente ou de alguma forma ali naquela hora, eu vou para a rede social e exponho na mídia. Pá! Para que todo mundo veja a minha indignação, aquilo que eu estou sentindo, a minha opinião. Como se a minha opinião, a sua opinião fosse boa para alguma coisa. Não presta para nada. Opinião de alguém não funciona. É o que Jesus ensinou sobre isso. É a palavra de Deus que transforma as pessoas. Eu posso opinar um monte de coisa. Por exemplo, você já viu eu falando aqui que a serpente do Éden não era uma cobra? Pronto, falei. Você nunca viu eu falando, e nem talvez vai ver, porque de fato só vai polemizar uma cultura, um ensino que está aí milenar no cristianismo, porque as pessoas não vão lá orar e saber o que estava lá. Mas eu não faço isso, é minha opinião, não é minha opinião, eu vi nas escrituras, pelo Espírito de Deus. Mas eu não fico polemizando a coisa. Para quê? Não vai trazer benefício nenhum. Eu não tenho essa pretensão. O que eu tenho é que, de alguma forma, eu possa despertar nas pessoas o desejo de conhecer o Deus que nós servimos. Quando Jesus falou, sirva as pessoas, Ele estava dizendo, ei, eu quero ser seu amigo. Eu quero abrir meu coração para você. Os segredos do céu. Eu quero trazer o que a terra nunca conheceu. Mas você precisa se aproximar de mim. E quando você se aproxima dele, como ele disse em Mateus capítulo 20, acho que é 28, se tem 28, não sei. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sou manso e humilde de coração. O coração de Jesus é manso e humilde. Se eu vou despertar a atenção de alguém em relação a Deus, eu preciso no mínimo ter o coração manso e humilde. Mas se eu não me tornar um amigo dele, sabe o que ele disse? O sal se tornar insípido. Não tem relevância. Não presta para nada. Você sabe como é que o sal se tornava insípido? Me dá 5 minutinhos. Antigamente, os trabalhadores ou soldados romanos, eles recebiam pagamento do tipo de, era uma pedra de sal. É daí que vem a palavra salário. Eles recebiam uma pedra de sal, é diferente desse sal que você vê ensacado, cheio de enxofre. Era uma pedra de sal realmente, e ela não podia tocar na terra, no chão, porque se ela tocasse na terra, ele ficaria insípido, já não prestava para mais nada. O que Jesus estava nos ensinando quanto ao sal? Quando o sal toca na terra, fica insípido. Se a nossa vida estiver ligada à terra, com desejos terrenos, ao sistema do mundo, a nossa vida não tem relevância. Mas se eu quiser tocar as pessoas, eu preciso decidir servir. Eu concluo aqui. Filipenses capítulo 2,
O primeiro versículo que eu li fala sobre Jesus. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento de Jesus? Servir as pessoas, os homens. Ele só veio com um único objetivo: eu vim salvar os homens. Eu entrego a minha vida por minha livre e espontânea vontade. Eu faço isso por amor. O servo faz por amor. Ele não busca recompensa. Ele não está preocupado se ele vai receber alguma coisa ou não, mas ele está preocupado em satisfazer o coração do seu Senhor. Isso sim. Filipenses capítulo 2, no verso 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Primeiro, verso 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. O servo não pensa em si mesmo, ele pensa no outro. Ele está preocupado com o outro. Como é que eu posso servir o outro? Não tem a ver comigo. Não sou eu que tenho que aparecer. Não sou eu que tenho que receber algo. É o meu irmão que tem que ser promovido. É ele. Verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Segundo, ele está preocupado em servir. A palavra servir é tão linda quando você entende o propósito dela. Terceiro, verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. De alguma forma, me parece que o servo está disposto a sacrificar os seus desejos, os seus sonhos, os seus planos, porque não tem a ver com ele, tem a ver com Jesus. É o que Jesus quer. A nossa vida é dele agora, amém? E por último, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Ele vive por um único propósito: em glorificar o Pai. Em glorificar o Pai. Eu não sei pelo que você está vivendo. João 12:26 diz assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Eu não sei qual a razão de você entender o reino de Deus. Se você quer servir a Deus de verdade. Mas se você for servir, você precisa assumir uma posição diante dele. Deus, eu me esvazio de mim mesmo para viver os seus planos. Porque os seus planos são maiores do que os meus. Eu abro mão dos meus sonhos para viver os seus. Eu abro mão da minha vida para viver a sua. Porque eu nasci com um único propósito: servir o reino de Deus na face da terra. Fica de pé comigo por um momento.